Blessed listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio, 105.3, 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo from Brazil, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Amados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord. Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo, eu sou do Brasil e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Este abençoado programa, amados, foi criado para que os povos e as nações de língua portuguesa tenham a oportunidade de ouvir o que o Senhor Deus, o que o céu está falando para a Igreja de Cristo nestes últimos instantes, antes do iminente arrebatamento da Igreja e o fechamento desta era. Para que as nações de língua portuguesa, através desta janela de oportunidade, possam ouvir em sua própria língua a instrução desta última hora, com a qual o Senhor Deus Jeová Yahweh enviou Elias, o profeta, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. O poderoso mensageiro do céu, enviado para preparar o caminho do Senhor no coração da Igreja de Cristo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que a porta do céu feche. E então, toda esta geração que desprezou esta voz e este clamor, que está clamando no deserto deste mundo, arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, para que nós não percamos a hora da nossa visitação e para que não sejamos destruídos no juízo da grande tribulação. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, estes são os últimos dias. Este é o último instante. Este é um tempo como nunca houve antes, porque este é exatamente o tempo do fechamento desta era, o fechamento do tempo da graça, o fechamento da Igreja e do tempo dos gentios, a era do Espírito Santo. Amados irmãos, está muito próximo aquele dia para o qual toda a humanidade foi criada. Aquele dia quando finalmente a humanidade que foi separada de Deus em Adão no Jardim do Éden, agora em Cristo Jesus, estará finalmente entrando no reino de Deus, remida pelo poderoso sangue do Cordeiro de Deus, e entrando no reino e na herança de Deus. Amados irmãos, quem ousaria perder este tempo? Quem, qualquer criatura, qualquer ser humano criado por Deus, iria desprezar o momento mais importante, onde agora o que está em jogo é a eternidade. Não são os nossos bens nesta terra, não é nada relacionado com aquilo que passa e que fica para trás quando nós partirmos deste mundo. E nós sabemos que a nossa partida deste mundo pode ser hoje, pode ser agora. E já foi para uma multidão que hoje fechou os olhos para esta terra e todo o trabalho que ela fez aqui já ficou aqui mesmo, e esta pessoa seguiu o seu destino eterno sem nada, nu
veio e nu voltou. Amados irmãos, todo ser humano que nasceu nesta terra é peregrino e estrangeiro aqui. Quer seja um cristão ou não, ninguém ficará aqui. Todos que nasceram da carne e do sangue terão que deixar este mundo e tudo o que nele há, e então enfrentar a eternidade eterna. Quer seja no céu com Deus, nosso amado Pai, nosso Criador, Redentor e Sustentador, ou no inferno, porque rejeitaram o seu Criador e amaram mais as suas vidas na carne e os caminhos pecaminosos deste mundo que jaz no maligno. Amados, considerando a eternidade do homem, nós podemos dizer que esta vida presente é apenas o vale da decisão. Amados irmãos, embora tudo que tenha sido dito até agora seja absolutamente óbvio, há uma cegueira, há um entorpecimento que faz com que o ser humano desconsidere a sua partida desta terra e viva cada dia aqui neste mundo como se fosse permanecer aqui para sempre. Quando o Senhor Deus observa isto agora, neste tempo, quando haverá neste momento um evento que foi prometido na Bíblia, para o qual Deus enviou o Messias para redimir todo aquele que nele crer, para receber o perdão dos seus pecados, a destruição da morte e finalmente voltar para Deus. Este é um tempo crucial pelo qual todo o céu tem aguardado, porque toda esta Bíblia, ela foi escrita, é a história do homem que pelo pecado, pela incredulidade, pela desobediência, foi separado do Deus Santo, do Deus que é luz sem treva nenhuma. Esta humanidade agora, depois que o Messias veio e pagou pelos pecados daqueles que crerem, ela vai entrar no céu e a porta do céu se fechará. E então, toda esta geração terá que enfrentar o terrível juízo de Deus, o grande e terrível dia do Senhor, a angústia de Jacó, um tempo de angústia como nunca houve antes, como está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Um tempo de angústia inimaginável, quando o Senhor vai abalar o céu e a terra e todos os que nela habitam. Amados irmãos, neste momento tão crucial, o Senhor Deus faz soar em toda a terra e no universo uma gigantesca trombeta. Uma voz que está clamando: eis o noivo. Quando as trevas estão novamente cobrindo a terra depois que a luz veio ao mundo, neste momento, quando a humanidade está distraída, quando a igreja está mergulhada em apostasia, seguindo outro Jesus, seguindo outro evangelho, seguindo outro espírito, como está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 2 a 4 e então 14 e 15, onde o Espírito Santo deixa muito claro que haverá um outro evangelho, um outro Jesus, um outro espírito que não é o verdadeiro Espírito e o verdadeiro Jesus. Mas neste momento crucial, o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, com o grande amor com que Ele nos amou, Ele envia neste exato momento um mensageiro para despertar a noiva de Cristo do sono da morte e da apostasia, para avisá-la que ela agora tem que se preparar, ela tem que se vestir, ela tem que preparar a sua lâmpada e ter óleo sobrando na sua lâmpada, porque o noivo está na porta. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, eu tenho uma mensagem muitíssimo importante para todos. E a minha mensagem para vocês é
que o avivamento do fim, que foi prometido na Bíblia, agora está oficialmente aqui, nesta nação do Quênia. E baseado, amados irmãos, nisto o que eu tenho testemunhado aqui, hoje eu posso declarar que o avivamento mais prometido na Bíblia, o avivamento que prepara o caminho para a vinda do Messias, já está e tem acontecido oficialmente nesta nação. Amados, vocês sabem que nestes dias, quando o Senhor está derramando a sua última glória nesta terra, como nós vimos em Nakuru Menengai 2, amados, é absolutamente crucial que todos parem para ouvir o que o Senhor Deus, o Deus do céu, está dizendo agora, para toda a humanidade, mas principalmente para a Igreja de Cristo. Quem em sã consciência não iria querer saber o que é que o Senhor Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, o nosso Criador, está dizendo? A palavra que vem diretamente da sua sala do trono no céu. Ó amados povos e nações de língua portuguesa, este é um tempo crucial, este é um tempo decisivo na nossa vida. Seria uma tragédia para qualquer pessoa perder o tempo desta visitação. Amados irmãos, o Senhor Deus me enviou para esta nação do Quênia justamente para testemunhar e então reportar para vocês o que está acontecendo, o que Deus está fazendo e falando na terra agora, através do seu único profeta. Mais uma vez, eu vou localizar os irmãos. Quando Jesus veio, Deus não usou nenhum profeta naqueles dias. Ele não usou nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum doutor da lei que estava naquelas sinagogas. Deus não confiou esta missão a nenhum deles porque eles tinham apostatado. Deus enviou devido à crucialidade, à gravidade da missão, porque era o momento quando finalmente o socorro tinha chegado, o Messias tinha vindo, a luz iria vir ao mundo. Deus enviou o seu próprio profeta. E hoje, amados irmãos, não é diferente. O Messias está vindo buscar a sua igreja, o fruto do penoso trabalho da sua alma na cruz. Finalmente entrará no céu totalmente remido do pecado e da morte. E aqueles que não entrarem na segurança do céu serão empurrados e se perderão eternamente na grande tribulação. Amados irmãos, para esta missão crucial de retirar o justo e fazer derramar o juízo de Deus sobre a geração que desprezou o Senhor Deus, Deus envia o seu próprio profeta, o seu próprio mensageiro. E entendam isto de uma vez por todas. É absolutamente crucial que toda a humanidade, principalmente a igreja, possa entender que estes dois mensageiros do Senhor já estão na terra. 2, que entender que eles são os únicos que têm a instrução e a mensagem do Senhor Jeová Yahweh, o Deus de Israel, para esta última hora. Então todos têm que entender isto e se humilharem e vir até estes dois mensageiros para indagar. Por favor, o que é que o Senhor Deus está dizendo? Por favor, ensina-nos, instrua-nos agora. Amados, todos os que são sábios e que entenderam a gravidade deste momento, e eu vou dizer, esta gravidade existe hoje, porque qualquer pessoa que morrer hoje, qualquer de nós, e já estará selado o destino, se nós vamos despertar quando a trombeta soar ou não. Dependerá se nós estivermos em absoluta santidade, que foi para isto que Jesus morreu.
Amados irmãos, bem-aventurados aqueles que neste tempo se humilharem, forem humildes para reconhecer o mensageiro do Senhor e para aceitar e obedecer e se submeter à instrução com a qual eles foram enviados. Nesta nação do Quênia, todos entenderam. Não importa se são médicos, advogados, juízes, professores universitários, estudantes, viúvas, órfãos, crianças, amados, eles entenderam e todos honram o mensageiro de Deus. As outras nações têm que agir da mesma forma. Porque o avivamento de todos os tempos, o maior da história da terra, aquele que foi prometido no livro de Ageu, capítulo 2, quando o Senhor disse que a glória desta segunda casa seria maior do que a da primeira. E também no livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, quando Jesus transforma a água em vinho, o último vinho, que seria melhor e mais poderoso. Agora, não nos esqueçamos, amados. Vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Os odres velhos não suportam, eles detestam a santidade de Deus. Odres velhos não suportam, eles detestam a justiça de Deus. Odres velhos não suportam, eles detestam o vinho novo. Então, amados irmãos, o Messias está vindo. O povo que se humilhou, que recebeu a mensagem, a instrução e o mensageiro e se submeteu a ele, eles estão vivendo o maior avivamento que o Senhor Deus prometeu, quando o Senhor agora vai derramar a sua última glória de uma forma nunca vista antes. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o tempo se abrevia, não há tempo a perder. Os dois mensageiros da eternidade estão dispensando para a igreja uma palavra viva, uma palavra para amadurecer a noiva de Cristo. E para isto, amados irmãos, eu estou aqui para que vocês possam receber imediatamente e também se alimentar e crescer e amadurecer. Nós estamos vivendo o tempo onde está escrito no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11, onde ele diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ão à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então, amados, vamos comer apressadamente, prontos para sair a qualquer momento. Vamos então ouvir a última parte deste tremendo ensino, cujo título é: porque o Senhor Deus, Jeová Yahweh, fez descer os gloriosos degraus do céu, a gloriosa escada da eternidade no céu acima da terra agora. Quero lembrar os irmãos que estas traduções são traduções literais dos dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, os dois mensageiros, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, neste dia 19 de janeiro do ano de 2019, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é: por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade? E este ensino, amados irmãos, ele é uma sequência e um aprofundamento
do ensino que os 2 tremendos profetas do Senhor, Jeová e Yahweh, deram na 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 2018 em Nakuru, Quênia. Agora, ainda dentro dos gloriosos degraus de Deus, agora nós vamos para um encontro muito importante que Jesus tem. O Senhor Jesus tem este tremendo encontro com uma mulher cananeia. Uma mulher cananeia. Ainda estamos falando dos gloriosos degraus, da profecia dos gloriosos degraus, a profecia da vinda do Messias. No livro de Mateus, capítulo 15, é muito poderoso quando nosso Senhor Jesus Cristo encontra a mulher cananeia. Mateus, capítulo 15. Nós ainda estamos examinando por quê? Por que ele fez descer os degraus? Qual é a mensagem que ele está comunicando para esta geração tão amada? Mateus 15, do 21 em diante, isto é o que ele diz, povo amado. Ele diz: partindo daquele lugar, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela se ajoelhou diante dele e o adorou, como vocês podem ver. Versículo 26. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a sua filha ficou curada naquele exato momento. Isto formou uma conversa muito poderosa dentro da mensagem dos gloriosos degraus, da profecia e do cumprimento parcial dos gloriosos degraus da eternidade que Jeová, o nosso Pai, fez descer diante dos olhos desta geração. Por que ele faz isto? Porque nesta busca da mensagem do porquê que o Senhor fez descer os degraus e como isto está instruindo esta geração e a igreja, então é surpreendente, porque nesta escritura que eu li da mulher cananeia, se você ler antes, no mesmo Mateus 15, começando no versículo 1, você vê uma contestação, você vê um conflito, você vê uma luta que acontece entre o povo hebreu e Cristo, o Messias.
você vê que neste lugar o Messias disse: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você vê que quando Isaías, o profeta, na verdade estava pronunciando e comandando o ministério do Messias, em Isaías capítulo 9, quando Isaías, o profeta, estava comandando para que viesse à luz o ministério do Messias antes do Messias vir, Isaías localiza o local onde o Messias iria ministrar. Ele diz: Galileia dos gentios. Eu vou até ler aqui. Isaías capítulo 9, povo amado. Isaías capítulo 9, versículo 1. Ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E isto é muito poderoso, porque ele diz aqui, versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Então aqui eles estão celebrando a vitória da cruz que ele iria trazer. Versículo 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. 5. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Ele reinará no trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos cumprirá esta coisa maravilhosa. Que poderoso! Então você vê que Isaías estava dando um comando. Isaías foi instruído pelo Senhor e enviado no tempo certo para ir e comandar o caminho no qual o Messias iria andar quando ele aparecesse, onde o seu ministério estaria localizado. E você pode ver que neste paradigma e neste desígnio, o Messias diz: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você vê que, de fato, Isaías o localiza na Galileia dos gentios. Ele localiza o ministério dele em Israel. Então você pode ver, e você não precisa ser um gênio para ver isto agora, a intenção do Senhor é que o Evangelho chegasse aos judeus primeiro, e então para os gentios. E a partir de Israel,
este evangelho da salvação, da sua maravilhosa luz, sairia de Israel e então se espalharia por toda a terra, até os confins da terra. Mas já houve um problema. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1, um problema começou a ocorrer. Em Mateus 15, versículo 1 ou versículo 6, de onde você quiser começar, um problema começou a acontecer nesta missão para a qual ele foi enviado para o povo hebreu. Porque em Mateus 15, versículo 1, você ouve: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E Jesus respondeu: por que vocês quebram os mandamentos de Deus por causa das suas tradições? Então, nós podemos agora pular para o versículo 6. No versículo 6 ele diz: este jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, olha o conflito lá, porque agora ele vai revidar, ele vai atacá-los. E ele diz: hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que não passam de preceitos de homens. Então você vê que Jesus já estava navegando contra o vento. Ele já tinha ido de encontro a uma resistência muito significativa. E ele tinha sido enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele já tinha ido de encontro a estes problemas com eles, porque ele veio até eles. E ele queria que eles reconhecessem o mensageiro primeiro. Para você receber a mensagem, você tem que reconhecer o mensageiro primeiro. Isto até te ajuda a reconhecer a magnitude da mensagem. Então, eles estavam tendo dificuldade em receber e reconhecer o mensageiro. E eles nem podiam chamá-lo de Senhor. E ele queria que eles entendessem que Yeshua HaMashiach, o Messias judeu, realmente tinha chegado. Então eles tinham que parar de pedir para o Pai enviar o Messias judeu, porque ele já estava aqui. Então tudo que eles precisavam fazer era recebê-lo e receber a mensagem do Pai que ele carregava. Mas eles entraram em conflito e ele estava tentando convencê-los, dizendo: olha, este é aquele a respeito de quem as Escrituras falaram, que o grande filho de Davi, que você vê no livro dos Salmos, capítulo 110, versículo 1, Davi está falando a respeito dele, centenas de anos antes dele vir, de que ele viria e reinaria no trono de Davi eternamente. Mas eles estavam tendo dificuldades em reconhecê-lo. Então, por mais que ele dissesse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas então ele foi de encontro à resistência, foi de encontro ao vento contrário, entrando em problemas porque eles não o reconheceram. Então, você tem um grupo de fariseus. Uma delegação veio de Jerusalém, fariseus e doutores da lei. Um grupo de professores, de mestres da lei, críticos da lei, aqueles que escreviam e comentavam a lei judaica.
Eles escolheram um grupo especial, um grupo que era Kohot, que eram as colunas, e os enviaram a ele, porque eles tinham ouvido das obras maravilhosas e também das narrativas. Eles tinham ouvido as declarações que ele tinha feito em Cafarnaum, na região da Galileia dos gentios, naquele local. Então vocês podem imaginar toda aquela distância. Eles vieram desde Jerusalém, vindo como um fogo devastador, esperando por ele. A intenção deles era ir, ficar lá na frente dele e anular tudo o que ele dissesse. E cancelar tudo o que ele dissesse. Cancelar e anular. Porque eles estavam ouvindo tudo o que ele estava falando e fazendo. E então é surpreendente, povo amado, que depois daquela contestação, quando Jesus disse, basta, chega, e então ele mudou o curso. Então vocês podem imaginar, deixando a região da Galileia ao redor de Cafarnaum, e então indo todo o caminho até Tiro e Sidom, provavelmente 2 dias ou 1 dia e meio de caminhada. Vocês podem imaginar quão longe ele foi. E vocês sabem que se vocês olharem as Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 15, da forma como ele coloca isto, da forma como eles colocam isso, você pode ver um toque de desgosto, um toque de cansaço. Mateus 15, eu quero ler novamente, eu vou ler em outras versões. Mateus 15, 21, eu estou lendo várias versões. A versão NVI diz, saindo daquele lugar, ele chama de aquele lugar. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se. Então, se há alguma mensagem nas palavras que você pegar daqui, é deixando aquele lugar e retirou-se. Ele tinha uma missão, enviado somente para o povo hebreu, somente para o povo judeu, somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora você ouve ele dizer, deixando aquele lugar, Jesus retirou-se. Esta é a versão NVI. Quando você vai para a New American Standard, ele diz, Jesus foi embora de lá. Aqui ele nem dá nomes mais. Jesus foi embora de lá. Simplesmente saiu de lá. Ele saiu de lá e retirou-se. Então ele usa novamente a palavra retirou-se. Quando você vai na versão amplificada, no versículo 21 ele diz, e indo embora de lá, indo embora de lá. Eles nem mencionam mais o nome do lugar. Jesus retirou-se. Então você vê, ele menciona novamente, retirou-se. Se você vai na versão King James, ele diz, e partindo Jesus dali, ele também diz, partiu. Então, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora, por causa da resistência e dos problemas que ele estava enfrentando lá, ele mudou-se para um lugar bem distante. Ele mudou-se porque ele estava cansado daquele lugar, cansado de discussão, cansado de contestação, cansado de calúnia. Ele mudou-se para bem longe, para a região de Tiro e Sidom. Mas nós sabemos muito bem que estas eram cidades ateístas, eram cidades gentílicas. Este povo costumava sacrificar bebês, eles costumavam se envolver em orgias sexuais, por causa da sua cultura, das suas tradições ou o que quer que seja.
que era muito sujo e muito repugnante de se ver. Em sua nudez, em suas orgias em massa, em sacrifícios de bebês, adorando um tipo de ocultismo, de satanismo e todas estas coisas. E é por isso que você vê Jesus se referindo a eles como cães, cachorrinhos. Porque o povo hebreu, no Monte Sinai, recebeu o plano de salvação de Deus. Eles foram o único povo que recebeu o plano de salvação redentor de Deus. Enquanto que os outros estavam neste tipo de ocultismo, em imoralidades, em orgias, em sacrifícios humanos. Então, realmente, o comportamento deles era até mais baixo do que de um cachorro. Porque você não vê um cachorro assando seus filhotes como sacrifício. Então, a referência que eu quero que vocês entendam é quando ele diz: tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Mas, entretanto, é surpreendente que quando Jesus, o rei de Israel, quando ele entra no seu domínio e os seus súditos estão lá, e ele está tendo problemas de relacionamento com eles, tentando fazê-los reconhecê-lo. Mas quando ele atravessa a fronteira para fora do seu domínio, para fora de Israel, e andou até bem longe, para Tiro e Sidom, as cidades ateístas, pagãs e gentílicas, povos referidos como sendo mais baixos do que os cachorros. Então, uma mulher o vê, e ela corre para ele, e a primeira coisa que ela faz, ela diz: Senhor! Ela o chama de Senhor, Senhor! E então, parece que ela está muito bem informada. Este é o Messias. Então ela pega e põe ele no trono de Davi e diz: Filho de Davi! Então, parece que ela está muito iluminada a respeito da missão dele na terra, de que ele veio trazer o perdão dos pecados e a misericórdia de Deus. Então ela diz: tem misericórdia de mim! Ela pede pela coisa certa que ele tem em abundância, a incorporação daquilo que ele é, a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Então, este foi um desvio muito chocante, foi uma mudança de eventos muito grande, que realmente explicam por que os degraus foram baixados agora, no céu. Porque quão maravilhoso, quão tremendo e também muito triste, que o Senhor, ele estava tendo problemas. Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele estava tendo problema com os seus súditos, que não queriam reconhecer o mensageiro antes que ele pudesse dar a mensagem, até mesmo para que eles o chamassem de Senhor. E esta mulher, uma mulher gentia, ateia, uma mulher pagã daquele território onde eles sacrificavam. E a propósito, deixe-me dar algumas informações para vocês que vai deixá-los espantados. Estas eram as nações que costumavam atacar Israel pelo lado do norte e conquistaram Israel. Então vocês estão vendo? Isso é surpreendente. Eram inimigos de Israel. Mas agora, entrando neste território gentílico, e uma mulher corre para ele e ela é capaz de identificá-lo corretamente. Ela diz: este é o Senhor. E então ela clama: Senhor! E a próxima coisa que ela diz é: Filho de Davi, significando: este é o Messias.
Israel estava tendo dificuldade de até mesmo ver isto, de ver que este é o Messias. Mas esta mulher gentia vê. E quando ela vê, se você ler outras versões, ele diz: quando ela ouviu que ele estava naquela região, ela correu para ele. Então, até mesmo as notícias da chegada dele correram. Que poderosa recepção do Evangelho! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está pedindo misericórdia. Jesus estava tentando fazer com que Israel entendesse que ele tinha trazido a misericórdia de Deus e então pedissem misericórdia. Olha, as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas caídas de Jacó, caídas por causa da queda de Adão e Eva. Ele tinha vindo para trazer o perdão dos pecados para eles, a misericórdia de Deus para os homens, começando pelos judeus. Mas eles não foram capazes de ver isto. Esta mulher agora vê. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que tu trouxestes o perdão dos pecados. Por favor, perdoe os meus pecados agora. Eu estou pronta. Porque ela fez uma súplica. Esta é a parte poderosa e interessante que fez com que o Senhor baixasse os gloriosos degraus do céu. Porque deste ponto em diante, então ele diz: a tua fé. A tua fé. Ele se refere à fé dela. Ele faz da fé um parâmetro de referência da eternidade, um parâmetro de referência deste avivamento. Então este, partindo de lá, saindo de lá, este agora é o avivamento dos gentios. Isto é agora quando o foco se voltou para as nações gentílicas. É por isso que agora acontece um avivamento dos gentios. E então a redenção de Israel, o avivamento de Israel, foi interrompido. Agora foi interrompido, foi adiado. E vocês veem muito claramente, povo amado, que agora a fé foi exaltada na fé desta mulher. Vocês se lembram da fé do centurião? A fé do centurião também. Agora, Jesus vai para os gentios e encontra esta maravilhosa fé. Esta fé surpreendente. Ele ficou maravilhado com a fé deles. O Criador, o Autor, o Consumador de toda a fé, ficou maravilhado com a fé deles. E é por isso que agora a missão dele mudou para isto. Qual é o ponto que eu estou tentando enfatizar aqui? Eu estou dizendo que no livro de 2 Tessalonicenses, povo amado, agora que eu já coloquei este fundamento para vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 4. E ele diz: este que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas? Versículo 6. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, mas aquele que o está detendo continuará detendo-o até que seja removido do caminho. E então o anticristo será revelado. Então, tendo discutido com vocês,
tendo aberto para vocês como que a missão dele agora mudou. E agora foi para as nações gentílicas. E então a predição do avivamento dos gentios é dada quando ele encontra o centurião. Isto está em Mateus capítulo 8, versículos 10 e 11, e também em Mateus capítulo 15, versículo 21, quando agora ele muda o foco, ele partiu, ele saiu, ele deixou aquele lugar. Ele se retirou agora daquela missão. Agora isto foi tão poderoso, porque você vê agora esta mudança de foco, que foi a predição do avivamento gentílico. João veio pregando: prepare o caminho, o Messias judeu está vindo, anunciando isso nos arredores do Rio Jordão e no deserto da Judeia, em Israel. Jesus veio e ele disse: eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Somente. Mas quando você vê o produto que resultou, que apareceu, foi a igreja dos gentios. Olha o avivamento gentílico, olha a igreja gentílica globalmente. Porque a missão com Israel foi postergada dentro da linha do tempo profético de Deus. Foi transferida para a tribulação e para a grande tribulação. Então é por isso que será muito crítico, povo amado, que nós entendamos os gloriosos degraus que desceram no céu dentro deste contexto. Porque ele disse que aquele que segura o anticristo e o impede de ser revelado, que é o Espírito Santo, segurando, impedindo-o. Somente o Espírito Santo tem poder suficiente para segurá-lo, desde o princípio, desde o nascimento da igreja até hoje, milhares de anos. E ele tem feito isso eficazmente e poderosamente também. Excelentemente, retendo-o para que ele não seja revelado. Você não vai ouvir breaking news, ele foi revelado aqui, ele foi revelado naquela nação. Não, ele o está retendo. E ele está dizendo que quando aquele que o detém for removido, for levado embora, então tudo, o próprio inferno vai ser liberado. Lembrem-se destas três coisas. Lembrem-se: o arrebatamento, a retribuição e a revelação de Deus. O arrebatamento. No arrebatamento é quando a Igreja Santa, que é a santa habitação do Espírito Santo, é levada embora. Este é o contexto dentro do qual Deus fez descer os gloriosos degraus do céu, piscando para você e te despertando, dizendo: olha, a dispensação dos gentios está prestes a acabar. Ele diz: por favor, entre agora. Porque quando ele partiu, quando ele se retirou daquele lugar, e ele focou no avivamento dos gentios, esta dispensação do avivamento dos gentios está prestes a acabar. E quando ela terminar, o próprio Espírito Santo é levado embora juntamente com a sua santa habitação, que é a Igreja Santa. E então a pessoa do anticristo agora pode ser revelada. E se você entender bem, tudo a partir daquele ponto em diante é a tribulação, a grande tribulação, onde qualquer pessoa que tentar adorar a Jesus tem que ser decapitada. A Bíblia diz: tem que ser. Na verdade, se você olhar para a narrativa que descreve a besta,
Em Apocalipse 13 ele diz: foi-lhe dado poder para pelejar contra os cristãos e vencê-los. Vencê-los. E então ele diz que toda a terra, tem que adorar e vai adorar a besta. Todos. Ele não disse 99,99%. Toda a terra vai adorá-lo. Então o Senhor está dizendo que esta é a hora em que Ele fez descer os gloriosos degraus para piscar, para sinalizar para a igreja dos gentios, para o avivamento dos gentios, de que, olha, o seu tempo de entrar é agora. Depois disto, eu estou ocupado com a redenção de Israel. Porque ele disse que a mulher, se você olhar em Apocalipse capítulo 12, ele coloca tão poderosamente, se você olhar no livro de Apocalipse capítulo 12, onde ele está falando a respeito de Israel, isto é o que ele diz. Ele diz: um grande e maravilhoso sinal apareceu no céu. Um grande e maravilhoso sinal, ele diz. Um grande e maravilhoso apareceu no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Este é o Messias, e esta mulher é Israel. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, exatamente a grande tribulação. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão com os seus anjos. Isto significa que o mal sempre vai revidar. Todavia, eles não foram fortes o suficiente, nem mais se achou o lugar deles no céu, significando que não há apostasia no céu, não há lugar para apostasia no céu. Quando a apostasia apareceu assim, imediatamente ele foi lançado para fora como um raio. Eu não sei por que a igreja está em apostasia hoje, como se houvesse algum tipo de tolerância à apostasia no céu. Então, embora eu esteja lendo tudo isso para enfatizar algo em particular, uma tremenda mensagem está sendo liberada lá. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram,
por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando, pois, o dragão viu que fora atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, até onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui está a grande tribulação, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O versículo 17 é para vocês, povo amado. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, que estão ouvindo este ensino tão poderoso, tão abençoado, tão ungido, que é um grande despertamento para este momento. Amados, deste ponto em diante eu faço questão de colocar a voz dos tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, a voz das 2 testemunhas de Apocalipse 11, porque esta voz tem que ser ouvida. Porque quando você ouve esta voz, você ouve o clamor do próprio Deus, clamando para o seu povo. Neste último instante, antes da virada desta dispensação, porque estes mensageiros foram enviados um pouco antes desta virada, desta mudança de dispensação, quando o tempo dos gentios está praticamente fechado já. Eu faço questão, amados irmãos, de traduzir depois da voz do poderoso profeta. E peço a todos e peço ao Espírito Santo que esteja abrindo os ouvidos da Igreja de Cristo nas nações de língua portuguesa e em toda a terra para ouvir esta voz. E que todas as outras vozes na terra se calem diante desta voz. What is the Lord saying here? O que é que o Senhor está dizendo aqui? He's saying that the stairs have been lowered. Why? Ele está dizendo que os degraus foram baixados. Por quê? Because the Gentile dispensation, the dispensation of the Gentile revival is coming to an end. Porque a dispensação dos gentios, a dispensação do avivamento gentílico está chegando ao fim. So they need to enter. Então eles precisam entrar. He's saying this is the way. Ele está dizendo, este é o caminho. Only through this way, please enter now. É somente através deste caminho. Por favor, entre agora. After this, the dragon is unleashed. The beast is all over here. Depois disto, o dragão é liberado, a besta estará em todo lugar aqui. Nobody can worship Jesus anymore, and God is busy redeeming Israel and defending Israel.
Ninguém mais pode adorar a Jesus e Deus está ocupado redimindo Israel e defendendo Israel. But verse 17 of chapter 12 of Revelation really gives the proper picture. Mas o versículo 17 de Apocalipse 12 realmente mostra uma imagem apropriada That for anybody that will still hang around here called Christian, de que qualquer pessoa que ficar por aqui chamada cristão, trying to worship Jesus, hold up his testimony, tentando adorar Jesus, sustentando seu testemunho, must be put to slaughter because the dragon has been given that power to fight them and conquer them. tem que ser morto porque foi dado ao dragão este poder de lutar contra eles e vencê-los. And that's why the Lord has lowered the stairs to the Gentile church. E é por isso que o Senhor fez descer os degraus para a igreja gentílica. And he's saying, blessed people, E ele está dizendo, povo abençoado, that this is the way. Please enter. que este é o caminho. Por favor, entre. Because after this, I am very busy. Porque depois disso, eu estou muito ocupado. Very busy defending the firstborn. Muito ocupado defendendo o primogênito. My firstborn, Israel. O meu primogênito, Israel. After this, the Gentile dispensation, revival is over. Depois disso, a dispensação dos gentios, o avivamento, acabou. Please enter now. Por favor, entre agora. This is the way. Este é o caminho. Please enter. Por favor, entre. This is the way. Este é o caminho. Please take it. Por favor, toma-o. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Todah, shalom. Shalom, todah. Todah. Todah, Allah. Muito obrigado por ouvir este programa. Que o Senhor abençoe a todos. Shalom.